Esses deputados foram com dinheiro público para a posse do Trump, uma coisa que não tem nada a ver com o Brasil, para pedir golpe aqui no Brasil. E ainda, por cima, um sujeito como Nicolas, com um monte de problemas para serem resolvidos aqui no Brasil, ele dá um perdido e com o seu dinheiro foi assistir joguinho de basquete. É caro, hein? Foi lá assistir o joguinho, tá curtindo, dando um maior passeio lá, com o teu dinheiro, com o meu dinheiro. Temos que ficar de olho neles. Esse ressarcimento aí é que merecia um olhar mais aprofundado das autoridades, ao contrário do que o Nardes fez, Augusto Nardes, voltando o seu olhar para o Lula. Com o Lula você não precisa se preocupar não, bolsonarista. Esse é outro que era a favor do golpe. O TCU, embora tenha esse nome, Tribunal de Contas da União, nossa, parece uma coisa, né? É uma coisa política, é ligado ao legislativo. Ele sempre foi um político, Augusto Nardes. Então, tá lá, né, prejudicando o andamento do governo, querendo tirar de você o teu incentivo, estudante, para que você estude e ganhe dinheiro. Ele tá tentando fazer isso, esse bolsonarista. Enquanto isso, os bolsonaristas também estão tentando prejudicar o andamento a que os alimentos fiquem mais baratos. Os bolsonaristas não querem que os alimentos fiquem mais baratos na sua mesa, cidadão. São esses caras, comandados por Jair Messias Bolsonaro. São esses caras aí. Vamos pro vídeo. Meu brother de boinha, fofocando com a esposa, metendo o louco. Brasil pegando fogo. Brasil pegando fogo. Ele não quer fazer o Pix. Mas, pai, ninguém vai te monitorar, beleza, irmão? Tamo junto. Assiste esse joguinho aí. Tenho que trabalhar, diz Elon Musk a Nicolas Ferreira após pedido de encontro. O Nicolas Ferreira, o político da extrema-direita, né, que viajou para os Estados Unidos, né, em plena semana de trabalho no Brasil, foi para a posse do Trump, estava no baile. No baile, aí mandou uma mensagem para o Elon Musk, perguntando se poderiam se encontrar. O Elon Musk respondeu: não vou para bailes, tenho que trabalhar. Tome, Nicolas, tome, políticos da direita. Uns estavam na farra, dançando e se divertindo. O outro lá, tome. Praticamente ele disse: volte e vá trabalhar, porque você está em plena semana de trabalho. Gente, sinceridade, viu? Que vergonha. Que vergonha a gente tem de saber que tem políticos do tipo do Nicolas, que em plena semana de trabalho está lá nos Estados Unidos. Olha a resposta: tenho que trabalhar. Tome na chulipa. Nicolas! Cleitinho! E o Nicolas, galera, e ainda continua o convite do Nicolas, foi valendo tudo, viu? A Zambelli, né, deixou cair um papel, tornou logo o pau da venta. Mas o Nicolas, galera, tava hoje, né, da NBA aí, apareceu no telão e tudo mais. Mas tudo que é bom dura pouco, né? A ala que ele fica lá, né, dos Minions, já tá, olha, querendo montar nele. Já tá dizendo que ele é muito amostradinho, né? Porque ele já quer também diminuir, tipo, pra entrar no Senado, pra concorrer à presidência, entendeu? Tá ligado? Que a galera ali é ciumenta, né? Mas aí, galera, o molecão tá no esporte, né? Olha aí, tá vendo aí? É esporte, é cultura, Nicole. TCU bloqueia o dinheiro que vai para o pé de meia. Quando se fala em educação, e educação com os olhos para os mais necessitados, o mais pobre, isso incomoda os ricos, isso incomoda a direita. O que é o pé de meia? É um programa social criado pelo governo Lula, que dá ali uma gratificação mensal, anual, para o aluno que forma na escola pública, para o aluno que faz o Enem. Então é um incentivo para evitar a evasão escolar, um incentivo para o aluno continuar na escola, um incentivo para esse aluno fazer o Enem. E o que isso aconteceu? O TCU foi lá e bloqueou. Zé Diogo, mas o Tribunal de Contas da União não se vende, ele é muito sério. Esse aqui é Augusto Nardes, ele é ministro do TCU. E é ele que bloqueou o pé de meia, esse programa de tão importância para os estudantes brasileiros. E ele deve favor pro Bolsonaro, sabe por quê? Porque foi no governo Bolsonaro que ele conseguiu licença para explorar diamantes no Piauí.
E não foi uma, duas, foram 4 autorizações, todas dadas pelo governo Bolsonaro. Até conspirar contra a democracia ele já fez. Então esse programa de suma importância para combater a evasão escolar, para ajudar na educação do Brasil, na educação do mais pobre, do menos favorecido, que está dando resultado, e isso está afetando a direita, está afetando os ricos, porque rico não gosta de ver pobre estudando, pobre se formando, pobre entrando em faculdade. Então isso afeta diretamente eles. Então eles querem barrar de qualquer forma, qualquer ajuda que seja para o mais necessitado. Nesse caso, educação para o mais pobre. É a direita, é o bolsonarismo, é os ricos, mais uma vez, contra os mais pobres, contra os direitos básicos de uma pessoa trabalhadora. Ministro Augusto Nardes, ministro do Tribunal de Contas da União, TCU, é amigo pessoal de Bolsonaro, e quando Bolsonaro era presidente, a família do ministro do Tribunal de Contas, Augusto Nardes, ganhou do governo Bolsonaro alvarás para explorar diamantes no Piauí. Augusto Nardes do Tribunal de Contas da União é o mesmo ministro que enviou áudio antes da invasão do Congresso, dizendo que setores das Forças Armadas estavam se movimentando para algo grandioso. Um dia histórico no Brasil. Vai cair o preço nos supermercados. O presidente Lula, em reunião com seus ministros, acabou de bater o martelo e determinou que o Haddad retire imposto de importação dos alimentos, ou seja, atendendo a uma demanda da população que está gritando, precisa baixar o preço dos alimentos nos supermercados. E é um compromisso do presidente Lula fazer com que o povo mais pobre possa tomar café, almoçar e jantar e comer com dignidade. Nós sabemos que a economia está crescendo, tivemos um PIB de 3,5%, o salário mínimo está aumentando acima da inflação, que não aumentava durante os 4 anos do desgoverno Bolsonaro. A gente viu que o poder de compra do povo brasileiro aumentou em 40% e o Brasil voltou a ser a bola da vez. Por isso, parabéns ao presidente Lula, que atendeu a esse pedido do povo e o seu compromisso em fazer com que o Brasil seja um país de mais igualdade e mais oportunidades para todos. Parabéns, presidente Lula. O bolsonarismo quer acabar com o pé de meia. Isso mesmo. O ministro do Tribunal de Contas da União, senhor Augusto Nardes, bloqueou o pé de meia do jovem brasileiro. Aqueles R$200 e aquela poupancinha que o presidente Lula garantiu para o jovem que cursa o ensino médio. Pois é, o bolsonarista Augusto Nardes bloqueou. Ele está dizendo que o jovem não merece receber, porque não está no orçamento da União, então o jovem não tem que ter esse dinheiro, entendeu? Esse senhor aí, esse bolsonarista golpista, é o mesmo que lá atrás mandou áudios por aí comemorando um suposto golpe de Estado. Ele estava incitando o golpe e comemorando uma movimentação nas casernas. É esse sujeito que não quer que o seu filho receba o pé de meia, entendeu? Bolsonarista até o osso, aliado de Bolsonaro, sempre foi antipetista e agora, por causa da oposição que eles fazem ao governo Lula, está prejudicando milhões e milhões de jovens, de adolescentes que estão cursando ensino médio aí e contam com o dinheirinho do pé de meia. É uma pouca vergonha esse bolsonarismo. Eles não têm vergonha na cara de prejudicar o povo brasileiro simplesmente para fazer politicagem, entendeu? Financiamento da agricultura familiar será prioridade do governo Lula para baixar os preços dos alimentos. Mas demorou, né? O agronegócio é exportador, vende soja, milho, etc., mas para o exterior. Quem produz 70% dos alimentos que comemos é a agricultura familiar, os pequenos e médios camponeses. A ideia é criar um plano safra novo com crédito mais fácil e barato para os pequenos e médios agricultores. E também pensar em formas de aumentar a produtividade. Para isso vai precisar de tecnologia e mecanização. E nesse sentido, o MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, está testando tecnologia da China. Eles estão trazendo equipamentos menores que fazem sentido para pequenas propriedades. Depois de um ano, o pessoal sem terra vai indicar as adaptações necessárias nestes equipamentos para ser mais eficiente no Brasil. O governo Lula precisa ouvir mais o MST, que tem muito a ensinar. O bloqueio da verba do programa Pé de Meia, feito pelo Tribunal de Contas, é só mais uma tentativa da direita e da extrema-direita para prejudicar o governo Lula, mesmo que isso prejudique milhares de adolescentes, estudantes e famílias que necessitam desse dinheiro. Se você não está sabendo dessa informação, senta aí que eu vou te contar todos os detalhes e envie esse vídeo para todas as pessoas que você conhece que receba Pé de Meia ou que tenha filho que receba. Esse senhor da foto que você está vendo junto com o Bolsonaro é o ministro do Tribunal de Contas da União, Augusto Nardes. Foi ele o responsável pelo bloqueio da verba para custear para esse ano de 2025 o programa Pé de Meia. O Nardes, ele foi beneficiado, aliás, os familiares dele foram beneficiados durante o governo Bolsonaro com a autorização para a empresa deles explorar diamantes no Brasil. E ele foi aquele cara que teve um áudio vazado no canal dos empresários bolsonaristas dizendo que tivessem paciência porque os militares estavam arquitetando um golpe para não deixar o Lula assumir após ganhar no segundo turno do Bolsonaro. E pasmem vocês, minha gente, nada aconteceu com ele. Mesmo ele sabendo que estava sendo tramado um golpe para o Lula não assumir, nada aconteceu com ele. Tirou 6 meses de licença, saúde, voltou e por isso ficou. Aí eu te pergunto, um cara desse tem moral?
tem moral para julgar qualquer coisa do governo Lula? Não tem. Até mesmo porque ele foi aquele mesmo ministro que disse que a Dilma tinha feito pedalada fiscal, que fez ela sofrer o impeachment e que depois foi comprovado que ela foi inocente, que ela não pedalou. Consegue perceber os caminhos que estão querendo levar para o Brasil? Pois bem, meus amigos, o fundo que administra os recursos para pagar o pé de meia para os alunos é um fundo público administrado pela Caixa Econômica Federal. E o governo pegava a verba diretamente com esse fundo e pagava o pé de meia de todos os alunos. E aí o Augusto Nardi disse que isso estava errado e que a verba para pagar o pé de meia tinha que vir do orçamento, tinha que passar pelos cofres da União e não vir diretamente desse fundo. Partindo do princípio da possibilidade do ministro Augusto Nardi esteja correto nessa tese, não seria só mais fácil mandar o governo alterar o fluxo desse dinheiro do que simplesmente bloquear e deixar vários alunos sem acesso a ele? Conseguem perceber que para tentar prejudicar o governo Lula, para impedir sua reeleição em 2026, vale tudo, inclusive atacar, como sempre, os mais pobres? Pois bem, meus amigos, o governo Lula já recorreu na Justiça, através da Advocacia Geral da União, e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já garantiu ontem que nenhum aluno ficará sem receber o seu pé de meia em 2026. Perdão, em 2025. Enquanto isso, o deputado que criou um projeto de lei para que os aposentados do INSS recebam menos de um salário mínimo, Kim, quer já justamente pedir o impeachment do Lula por conta desse imbróglio. Particularmente, eu não creio que o impeachment do Lula tenha cenário positivo para sair, tá? Mas não esquece de mandar esse vídeo para o máximo de pessoas que você conhece, para que nós estejamos aqui vigilantes, para que impeachment ilegal como o da Dilma não se repita. E aí, pessoal, olha só, a Renilda hoje veio apavorada. Ela falou: patrão, o presidente Lula falou que vai retirar o prazo de validade dos alimentos, vai vender agora alimentos vencidos para baratear o produto. Eu falei: Renilda, isso é mentira, é mais uma mentira. Gente, vamos compartilhar essa informação, vamos espalhar isso aí, porque mais uma vez a direita vem espalhando essa mentira, tá espalhando em geral, para todo mundo, tá? Todo mundo agora só fala nisso, que o governo vai tirar o prazo de validade dos alimentos, é mentira. Essa proposta foi feita pela ministra lá da Agricultura, Cristina, e o Paulo Guedes no governo de Bolsonaro em 2021. Eles agora estão ressuscitando essa história para falar mal do presidente Lula. Então, gente, pelo amor de Deus, me ajuda e vamos divulgar isso aí, isso é mentira. O próprio ministro Rui Costa já foi nas redes sociais falar que isso é mentira. É mais uma mentira. Então, olha só como é que esse pessoal é. A gente não pode distrair nem um minuto de distração. Os caras já estão aí, falando mais mentira. Gente, vocês vão acreditar num absurdo desse? Pelo amor de Deus, vamos compartilhar, salva esse vídeo, me segue aí, faz alguma coisa, vamos resolver, vamos se juntar, vamos se unir, pelo amor de Deus. O último vídeo que eu postei foi falando sobre a ligação do Trump com a Ku Klux Klan, que é a supremacia branca nos Estados Unidos, e que isso não surpreende ninguém, o gesto que o Elon Musk fez. Irmão, eu recebo um tipo de comentário desse aqui, do Ricardinho. É isso? Ricardinho, você apoia o Lula, pô. Qual é a diferença? É cansativo. Ou seja, então tá tudo bem fazer o gesto que o Elon Musk fez. Pô, você apoia o Lula? Ué, é a mesma coisa, né? Tá no mesmo campo de debate, né? Irmão, você só pode estar de brincadeira, irmão. É por isso que eu falo que bolsonarismo tá fora de debate político. Tá fora, irmão. Porque compactuar com cenas como essa que o Elon Musk fez, com supremacia branca, com dividir povos, com excluir pessoas, política de exclusão, de transexuais, homossexuais, tá fora de debate pra mim. Porque quando você tem preconceito, pra mim tá fora de debate político, irmão. E outra, irmão, repudiar coisas como essa não significa que exatamente você é um apoiador do Lula. Significa que você é um ser humano. É só isso, é questão de humanidade, não de política. Valeu? Sabe por que você fala ai Trump, ai Elon Musk, ai Zuckerberg, ai Bolsonaro? Sabe por que o Lula te incomoda? Porque o Lula tem uma história de vida comum, real. O Lula, por ser o Lula, ele mostra todo dia por que você o odeia. Porque você é incompetente, medíocre, pequeno, burro, incapaz. Por isso que para você, criar ídolos como Bolsobosta, inútil, ladrão, sujo, desprezível, desonesto, é muito melhor, é mais próximo do que tu acredita como realidade. Agora o Lula não. O Lula tem mais de 75 anos, trabalhou a vida inteira garantindo a sua aposentadoria e ele mesmo nunca utilizou desse direito, porque está trabalhando até hoje. O Lula, pelo simples fato do Lula existir, pessoas como você, bolsonaristas sujos, se sentem incomodados porque ele mostra todos os dias. Por que tu chama Bolsobosta de mito? Porque tu é uma vergonha pior que este lixo.
Olá, boa tarde. Acorda! Tem bolsonarista chegando? Hoje à noite, sexta-feira, dia 24 de janeiro de 2025, chegou o primeiro voo com brasileiros deportados depois da posse de Donald Trump. Será que tem bolsonaristas nesse voo? Já pensou ter apoiado Donald Trump e depois levar essa deportação aí no lombo? Lá em Confins, Belo Horizonte, chegam hoje pelo menos 158 brasileiros deportados. A gente deve lembrar que esse é o segundo voo do ano com deportados. O primeiro foi lá pelo dia 10 de janeiro, ainda na gestão Biden. Mas da gestão Trump é o primeiro. O peso está muito maior dessa vez, são 158, mas ele tem muito mais peso do que os outros 100 da gestão Biden, porque vocês sabem que é uma decisão vinda de um contexto agressivo de Trump. E aí, colocando em práticas as medidas que ele tinha anunciado sobre deportações. Às vezes foi uma coisa até melhor para vocês, pensa, morar num país governado por Donald Trump. Curte, comenta e compartilha. Ku Klux Klan aterroriza as ruas dos Estados Unidos contra imigrantes após a posse de Trump. A cadela do fascismo pariu. O ovo da serpente já aconteceu. Isso daqui, gente, são consequências de escolhas malignas. Aí, a Ku Klux Klan aí, ó, tá? Que queimou negros, perseguiu negros, matou negros, gosta de uma supremacia branca, tá aí. Expulsando imigrantes como quem expulsa animais, expulsando imigrantes de forma vergonhosa e humilhante. Tá aí. Esse é o Trump, esse é o governo da extrema-direita. Isso é o que a direita quer para o mundo, tá? Aterrorizar, perseguir e matar. Eu estou com pena dos imigrantes que estão lá nos Estados Unidos. Muitos trabalham, muitos são mão de obra daquele país que hoje, que se não tivesse dinheiro era uma selva. Com a Constituição atrasada, uma justiça que não funciona, porque uma justiça que deixou um criminoso ser presidente é porque não funciona, né? Uma justiça que tem, um país que ainda tem pena de morte, mais primitivo e bárbaro do que isso. Estou para acreditar. Tá aqui, Ku Klux Klan aterrorizando a cidade. Deve estar um verdadeiro inferno lá nos Estados Unidos. Pobres imigrantes devem estar sofrendo. Tudo por causa da extrema-direita. Parabéns, bolsonaristas. Parabéns. Vocês que adoram o sangue e sofrimento do povo, tá aí, ó. Parabéns. Donald Trump quis por fim a cidadania automática dos filhos de imigrantes ilegais e a justiça americana já deu um breque nele. Falou na campanha que iria impor tarifas à China até onde desse, mas já veio com um discurso hoje que não é bem assim e que pode chegar a um acordo bem mais amigável com os chineses. Sabe o que isso representa? São dois exemplos dos discursos políticos que enrolam os eleitores. Muita gente votou em Donald Trump por conta de uma série de medidas extremas. Entre elas, essas duas aí, que pelo jeito não vão se cumprir. Agora vem cá. Trump sabia dessa possibilidade de não cumprimento? Claro que sabia, uma delas é até inconstitucional. Fez assim mesmo? Óbvio que fez, para ganhar votos. Quem não sabia e foi enrolado? Quem é eleitor cego que vota somente por ideologia mais cega ainda. Agora pega esse exemplo do Trump e joga para sua realidade aqui no Brasil. E fica esperto com esse monte de políticos extremistas e ultraconservadores que vivem prometendo coisas absurdas que nunca irão se cumprir. Eleição não é um jogo de futebol. Ela define e interfere no futuro de todos nós. É sério mesmo que você está assustado com o que o Trump está fazendo nos Estados Unidos? Isso é a direita, a extrema-direita é isso. A extrema-direita é isso. Bolsobosta fez a mesma coisa aqui no Brasil. Quando a Dilma sofreu o golpe, o que fizeram com os médicos cubanos? Não foram mandados de volta? Bolsobosta não atacou os autistas? Bolsobosta não atacou as pessoas que desenvolveram câncer? Bolsobosta não proibiu o Sistema Único de Saúde de fornecer medicamento para as pessoas que desenvolveram câncer? Então por que do espanto? Você não é bolsobosta? Bolsobosta é isso, seu burro. Você tá vendo que o que faz alguns de vocês acreditar em bolsobosta é a ignorância? Porque a extrema-direita é isso que você está vendo. A extrema-direita prega isso. Discriminação, preconceito, extermínio. É isso. Não me surpreende.